Irmãos, eu me chamo Vera Sanches, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estou fazendo esse vídeo, né? Mais uma vez, irmãos, estamos aqui na luta fazendo esse vídeo pela verdade, né? Pelo sistema que está aí hoje no mundo, esse sistema religioso e essa política que estão juntas, né, irmão? A gente vê que o sistema religioso está junto com a política, estão aí uma guerra no mundo, né? O Brasil está passando por uma situação muito difícil. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. A política junto com a religião. E o que a política está fazendo? Uma divisão entre os povos. Uma divisão. E o povo, as pessoas que não enxergam a verdade, não estão vendo, irmãos. Olha o que está acontecendo no mundo. Essa divisão de Bolsonaro e Haddad, esse contrito tão grande, do lado um partido, do outro lado outro partido. Um lado o partido ensina, né? Ensina coisas de armas, coisas desse mundo aí afora, né? O outro ensina a prostituição, sexo. De um lado é uma coisa, do outro lado é outra coisa. Já digo assim, coisa, para não falar o que está acontecendo mesmo, né? Para não abrir a boca, não falar, né? Coisas que coisas, né, irmãos? Muito sérias, irmãos. Se nós olhar um lado, olhar um outro. Hoje, irmão, se eu me apresentar hoje para ser a presidente do Brasil, eu não poderia fazer nada. Assim como o Jair não vai fazer nada, assim como o Haddad não vai fazer nada. Porque, irmãos, nós estamos com as dores de parto. As dores de parto estão começando. As profecias estão se cumprindo no mundo. E as pessoas não estão acordando para a verdade. As pessoas estão indo nessa ilusão de política, nessa ilusão de sonhos que vai melhorar, que o Brasil vai melhorar, que o Brasil vai, né? Um lado é um lado classe média, alta, o outro lado os pobres, e ali ficam divididos os seres humanos, né? Divididos em guerra. Estamos em guerra, irmãos. O Brasil está em guerra. Se vocês olhar, nós estamos já em guerra espiritual. É uma guerra muito grande espiritual. E não tem ninguém que vai salvar essa guerra espiritual a não ser o Messias, irmãos. O verdadeiro Messias. O nosso Yahushua. Ele que vai nos salvar de tudo isso. Ele que vai vir nos libertar desta guerra. Porque está tudo se cumprindo, se preparando para o anticristo, o antimachias se entrar no poder. O líder mundial. Isso está se preparando, irmãos. Para 2023, 2021, por aí vai começar. Eu acho que, irmãos, até 2021 ele já está sentado no trono e fazendo o que ele tem que fazer. Tudo é permitido do Pai, do nosso Pai, do Yahushua, o nosso Yahu, né? Ele é o nosso grande Salvador. O Filho que veio no madeiro a vencer todas essas trevas que está acontecendo hoje. Hoje está começando a guerra, o começo das dores de parto. E as pessoas não entendem, não sabem ler as escrituras, não sabem, né, como elas estão passando. Estão ainda atrás de religiosos, igrejas, e não estão vendo, porque eles não pregam a verdade. Eles não pregam a verdade aos meus irmãos. Não pregam as profecias, Apocalipse, a vinda do antimachia, a vinda do Messias, como que vai acontecer. Eu falo com muitos evangélicos e eles são leigos, não sabem nada, porque estão sendo gado, levando o matadouro. E é pura verdade, irmãos. Isso eu fico muito triste. Sistema religioso. Todos esses sistemas religiosos estão indo atrás da política. A política, eu sei que nós aprendemos que nós temos que votar, irmãos, mas nós não precisamos votar. A gente não precisa dar o nosso voto, nós não podemos compactuar
com essas coisas deste mundo podre. Eu sei que vai começar a perseguição, irmãos. Já começou a perseguição. Está muito sério, irmãos, a perseguição. Já na terra do anticristo. Ele já está se levantando. Ele já está há muito tempo na terra. Mas ele já está se preparando com essa política, junto com nossos irmãos, os evangélicos, esses irmãos do sistema religioso, estão indo para poder levar ele adiante. Irmãos, acordam para a verdade. Acordam, irmãos. Vocês não se deixam levar por esse sistema religioso. É muito triste, irmãos. Eu sei que os irmãos muitas vezes não sabem, né, irmãos? As forças do militar já estão aí, colocar as leis injustas para o povo, as leis injustas dos homens com as leis achando que as leis do Criador. Temos que nos preparar para sair das cidades, irmãos, essas cidades grandes. Eu já digo sair das cidades grandes, irmãos, é sair do sistema religioso também. Nos preparar para nós buscar a verdade, né? Os exércitos todos, aparato militar, na Alemanha, Arábia, comprou militares de armar para a guerra. A grande tribulação, né, irmão? As trevas que já estão aí. O terror que é. Terror, irmão, vocês vão me ouvir falar do terror. Eu sei que muitas pessoas não sabem o que é o terror. O terror é as trevas, é a morte, irmãos. É a morte que não tem volta. Essa morte que os filhos da perdição vão levar. A morte sem volta. Porque é a morte lá de Adão. Adão, ele desobedeceu ao nosso Criador. E o nosso Criador disse, não comerás desse fruto, senão morrerás. E a morte morrerás. Então, muitos falam no inferno. Inferno é sepultura, irmãos. É a morte. Isso é o terror que está hoje na terra, querendo ceifar, né, irmãos? Até na novela, se vocês verem na novela da Record ali, meio ocultado, eu sei que essa novela, eles estão falando da verdade da novela ali, mas as pessoas não sabem. Eles mostram na novela, nas partes ali, uma mulher com capuz preto, e aquela mulher, ela chega no ouvido das pessoas e faz as pessoas fazer maldade. Entra dentro da mulher, ou dentro da qualquer pessoa, e faz a pessoa fazer a maldade. Aquilo ali, irmãos, é as trevas. É as trevas, é o terror. E ele leva todas as pessoas para o abismo, para a morte. É isso que ele faz aqui na terra. Ele quer ceifar todos para a morte. Então, irmãos, e é isso que eu quero que os irmãos saibam. É a grande tribulação, né? É a tribulação que está vindo, irmãos. Já está na terra a tribulação. Que eles falam, Satanás é as trevas, a morte, o abismo. 6.000 anos adiantado diante de nós, o Messias, quando falou em Jerusalém, a grande tribulação, a destruição fina. Eclesiastes 1:9, aquilo que foi o guia, foi o símbolo do Hitler, o Império Romano. O Mussolini, as coisas aconteceu de maneira cítrica no passado e vai acontecer no futuro, irmãos. Nós temos que acordar, irmãos. Vocês acham que vocês são levados do jeito que eles dizem para vocês fazer, vocês estão fazendo. E vai acontecer. Apocalipse 1:19, a queda de Jerusalém, estudar a história tem a ver nas quedas de Jerusalém. Teve um sinal, quando o último sinal para sair das cidades, e a Yahushua não quer nos pegar de surpresa. Temos que estar com as lamparinas acesas, preparados, irmãos. Um sinal, o último sinal para deixar as grandes cidades. O Yahushua não quer que saímos no últimos sinais. Por isso, a mulher grávida, porque ela não se preparou, Yahushua falou para não fugir no sábado, porque
me mostrou que não me preparei. Ou no inverno, ou quando Yahushua diz que não temos que esperar para a última hora, mas o importante é que não estaremos nas cidades. Qual a maneira que naquela época as pessoas morriam por causa do pecado, apedrejados, irmãos. Eles morriam por pecado. O pecado é a morte, irmãos. Porque lá Adão, não comereis das frutas da árvore, porque senão morrerás. Eles pecaram e morreram. E a mesma coisa somos nós, irmãos. Temos que nos preparar para nós não ter essa morte, porque nós temos que ter o arrependimento. Eu prego mais uma vez o arrependimento para meus irmãos, se arrependerem dos pecados e voltar para o verdadeiro Yahushua, o nosso Messias, o verdadeiro Filho que veio no madeiro para vencer a morte por nós, para nós poder estar nele, no Espírito dele. Qual a maneira que naquela época as pessoas morriam por causa do pecado? Qual a primeira trombeta, chuva de meteoros? Não é o Yahweh que está mandando, não a humanidade está chorando. A mulher, quando foi apedrejada, que a jogar a pedra, os povos vão querer colocar tudo dizendo que é Yahweh, mas não é. É as trevas, irmãos, fazendo e enganando o povo, as trombetas. O planeta vai ser castigado por pedradas. As trombetas do Apocalipse, Ezequiel 9, Apocalipse, Ezequiel também, que é 9, vai ser trazidos pelo terrom, que chama de Satanás, a morte. Lucas 21, 20, Mateus 16. O último sinal de Israel foi, daquela época, Jerusalém estava cercada pelo Deus Sol, né, irmãos? Tito, certo Jerusalém, depois de Nero, a queda de Alexandre, a história vai se repetir hoje também, irmãos. A igreja está acima da Bíblia, irmão, das escrituras, da verdadeira escritura. O sinal para a fuga e as marcas das bestas. O mesmo sinal mundial, abominação, a marca da besta. O decreto dominical, e vai se repetir, igual como foi naqueles tempos. O cerco 67, na realidade, foi o último aviso, cerco no ano 67, general. Gênesis 2 separou e santificou o sábado, o dia do sol e do domingo, o imposto como lei para todos adorar o Deus do sol. E o irmão sabe quem é esse Deus do sol? Tamuz, né, irmãos? Tamuz. Abominação, Deus abominou. Deuteronômio 4, versículo 18. Isaías 10, versículo 1. Apocalipse 14, 9. Domingo é a nossa marca, o seu ato, né, católico, de autoridade da igreja. Esta transferência da observância do sábado é a prova desse fato. Qualquer protestante que guardar o domingo reconhece o sábado é o selo de Yahweh e o que ou adora a Yahweh ou adora a besta, o domingo. Yahweh é, claro, com a gente a vida é eterna. As leis dominical estamos no fim, irmãos. Fazer todos adorar a besta. A besta é a união, poder civil, um poder religioso, irmãos. Zacarias 6, versículo 13. O Vaticano, a besta é um animal. A besta é a união do poder civil, o poder religioso. Só um que pode ser todos aquele que quer passar por Yahushua, o Papa substituído ou a besta pode ser civil, com poder religioso. Daniel 7, versículo 23. A besta é um animal. De 4, animal é o reino.
o outro reino semelhante a esse reino. A besta é o Vaticano, é um reino, é um país que vai uma lei religiosa. Marca dizer povos. A segunda besta, Estados Unidos. 2, o chifre é o poder. Os Estados Unidos, ele fala como dragão, pelas leis, só pelas leis. Emitido a uma lei do Satanás, que é das trevas, o decreto dominical. O dia do sol vai emitir ao último sinal da besta, pela Bíblia. Quem vai ser destruído vai ser Israel, Palestina, está na tribulação. Apocalipse 11, versículo 2, 13, versículo 5. Apocalipse 13, 14, versículo 9. Guardaram os mandamentos. Há uma maneira pura, não receber a marca. O selo do Eterno é onde? É na consciência. O nosso selo é na nossa consciência, irmão. Na nossa consciência que vai ser escrito o nome verdadeiro, que é Ezequiel 20, 11 e 12. O sinal na mão, não comprar, não vender. A falsa adoração no domingo, quem adora a besta não descansará no sábado. Gálatas 6,16. É isso, irmãos. É muito sério o que está acontecendo. Então, tudo está se levando, irmão, para se cumprir. Para se cumprir as coisas que estão vindo. E o único sinal, irmãos, que nós temos, que o Messias falou para nós, irmãos. O meu povo me pede um sinal. O sinal que eu dou para eles é de Jonas. O Criador deu para ele. Avisar aqueles, o povo ninivitas, que estava em perdição no pecado, como afluísse as multidões. Passou o Yahushua dizer: esta geração perversa pede-me o sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas teve 3 dias e 3 noites. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Yahu, e o verbo era Yahu, e ele estava no princípio com o Yahu. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada foi feito. Então, irmãos, tudo estava, perante ao Yahu, mas ninguém ouvia, irmãos? Ninguém ouvia naquela cidade. É como se fosse hoje, irmãos. Ninguém sabe das coisas. É como se fosse hoje. E a sinal de Jonas foi para o arrependimento das pessoas, que todos se arrependessem dos seus pecados, porque o pecado levaria à morte. A morte está na terra, a morte que veio através de Adão, através de Abraão, que era o Ló, Sodoma e Gomorra, através da arca de Noé, foi tudo destruído, foi tudo para o abismo, e assim ainda continuou. Depois de Noé veio vindo a história de Noé, veio Cã, depois de Cã veio a Semiramite, e depois veio Tamuz, que hoje é Jesus, e eles colocaram o Deus Sol na terra, e assim vai, irmãos. Nós estamos, porque os que dantes conheceu também e os predestinou, para ser conformes à imagem do seu Filho, e a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou. Esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e os que justificou, a esses também glorificou. E assim, irmãos, como tem os filhos da perdição, que eu falei, das trevas, tem os filhos predestinados, que é aqui em Romanos 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também predestinou. Não que a palavra de Yahweh haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. E por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque
será chamada a tua descendência. Isso não são os filhos da carne, e são filhos da carne, né, irmãos? Porque em todos os que são de Israel não são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso não são os filhos da carne, que são os filhos do Iau, mas os filhos da promessa são os contados como descendência, porque a palavra da promessa está: por este tempo virei e sará a terra um filho, e não somente estás, mas também Rebeca, quando concebeu-se de Isaque, o nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito o bem ou o mal, para que o propósito de Yahweh, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aqueles que chamou, e foi-lhe dito: ela é maior e servirá ao menor, como está escrito: o meu Jacó aborreci Esaú. Ao meu Jacó e aborreci Esaú. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há justiça da parte do Yahweh? Para maneira nenhuma, pois diz Moisés: compadecerá-me-ei de quem eu terei misericórdia, de quem eu tiver. Assim, pois isso não depende do que quer, nem do que corre, mas a Yahweh não se compadece de quem quer e endurece a quem quer. Dime então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas o homem, quando és tu que estás, Yahweh, replicas por ventura as coisas formadas, e dirá ao que formou: porque me fizestes assim, ou não tenho olheiro poder sobre o barro, para nada mesmo a massa fazer, o vaso para a honra de outro e para desonras, e que direis: se Yahweh requerem mostrar a sua ira e dar o conhecer do seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, e para que também desse a conhecer as riquezas das suas glórias, e nos vasos da misericórdia que para a glória de antes preparou, os quais sendo nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz Oséias: chamareis meu povo ao que não eras meu povo, amada a que não era amada. Sucederá que, no lugar em que lhe foi dito: vós sois meu povo, aí serão chamados filhos do Yahweh vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda, filhos de Israel, seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aqui, irmãos, está falando bem certinho que o remanescente, os predestinados, os escolhidos, o nosso irmão nos escolheu desde a fundação do mundo, irmãos. E nós estamos aqui buscando a verdade, né, irmãos? A verdade de que cada um, né, e o pecado e a morte, a destruição da morte, o fruto do Espírito completo, Abba Pai. A morte que entrou neste mundo foi a desobediência de Adão. Foi que profanou as duas consequências. Adão desobedeceu à morte física. Você está limitado, que é limitação. Por um tempo, participação da carne e sangue, sendo filho da perdição. Sendo filho de Yahweh, tem um limite. Todos estamos limitados neste corpo, e este corpo tem um limite. A limitação é a habitação. Para todos os seres humanos, a parte B é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação de Yahweh. Quanto ao conhecimento dos filhos de Yahweh, jamais morrerão, porque a mente não morre, o espírito é imortal. Agora o pecado consegue abraçar por causa de Adão. Nós ficamos separados e nós não, quanto à consciência.
Viemos depois da cruz, e quando já havia o conhecimento, aqueles que vieram na época de Adão não tinham conhecimento, todos eles não sabiam da verdade. Davi, todos eles no Antigo Testamento não tiveram o privilégio que nós estamos tendo. Nascemos em um corpo e ainda estamos na carne, mas já estamos em Deus, em Yahweh, em nós. Quando entrou o pecado, ordenou Yahweh a Adão: não comerás da árvore da vida. E a entrada da morte, senão morrerás, porque o pecado é a morte. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, senão morrerás. Adão entrou em trevas, daí começou a conhecer, estava nu. O mal também, só conhecia o bem, né? Na época era só o bem, até que aconteceu o mal. As trevas entrou na terra, lá no Jardim do Éden. Romanos 5:14. Antes da lei já havia o pecado, movendo antes da lei, onde não tinha lei, aonde não há lei, até chegar Moisés. Não sabia do pecado. Adão tinha pecado, mas não sabia. Já havia a morte. Todos pecaram até chegar o nosso Messias, nosso Yahushua, chegar. Romanos 3, versículo 23. Paulo diz: todos pecados destituídos da glória de Deus. Todos pecaram no Antigo Testamento. Romanos 5, versículo 12. A morte veio, Paulo, um homem, Adão, apóstolo Paulo. A lei era ministério da morte. A lei era passageira, a morte reinou quando Yahushua chegou a ocupar da carne e ocupar do espírito. Yahushua, né, veio em carne, né, venceu a morte, porque ele não deixou entrar na carne dele o pecado. Ele lutou, ele foi escolhido pelo Pai, porque lá Adão não fez o que era certo, mas o filho Yahushua fez. Ele lutou, né? A morte tentou ele até o final, mas ele venceu a morte. Ele venceu a morte e ele está com a chave na mão dessa morte. E ele tem o predestinado dele, os irmãos dele que ele vai vir buscar. Aqueles que vão vencer com ele também essa morte. E nós temos que estar firmes, irmãos, nessa morte. Essa morte que ele venceu, nós também vamos vencer. Porque nós queremos estar com ele, em espírito, no Pai e no Filho. Né, irmãos? Então nós temos que vencer, irmãos. Nós temos que fazer a coisa certa, né? Junto com o nosso irmão Messias, né? Ele veio e venceu tudo aquilo por nós. E nós temos que ter o arrependimento. E esse arrependimento é para nós vencer essa morte, irmãos. Aí que nós temos que abrir nossos olhos e acreditar que o Pai mandou seu Filho para nos salvar. Então o Pai, ele foi maravilhoso com nós. E ali, irmãos, que tem os filhos da perdição, tem os filhos da perdição. Tem o joio, tem o trigo. Cresceram juntos. A verdade e a mentira cresceram juntos, irmãos. E agora vai ser a separação da verdade e da mentira. Aonde os filhos predestinados serão levados. O Messias vai levar para morar com ele. Mas para isso nós temos essa luta aqui na terra, vencer essa morte das trevas, que ela quer ceifar todos os filhos aqui na terra. Mas nós, junto com o Messias, ele é o nosso guerreiro, ele veio na terra e venceu por nós. Se nós estivermos nele, irmãos, no espírito dele, a morte não pode nos tocar, porque nós somos escolhidos deles. Nós escolhemos ele é o nosso líder, o único líder verdadeiro é o Yahushua e seu pai Yahweh, o nosso grande Pai Celestial, o único verdadeiro, e não há outro a não ser Ele. E nós temos que dar toda a honra, toda a glória ao Pai e ao nosso irmão Messias, estar junto com Ele nessa luta e vencermos e chegar até o Pai. Né, irmãos? É isso. E para nós vencer tudo isso, irmãos, nós temos que estar na presença do Pai. E hoje eu digo
que tudo que está acontecendo na Terra dessa eleição hoje, dessa política, é das trevas, não é da luz. E eu falo, irmãos, que nenhum dos dois, Jair e Haddad, cada um tem uma maçonaria. Um é da maçonaria inglesa e a outra da francesa. E estamos aqui para falar a verdade, irmãos. É uma análise de mensagens anuais transmitida até pela rainha Elizabeth, desde o início do seu reinado. A prova da conclusividade que adere à filosofia gnóstica, maçônica da nova era. Os cristãos precisam considerar as implicações disso com muito cuidado, pois é um sinal claro que a elite do poder que controla este mundo e segue uma agenda anticristã. A maçonaria agora reconhece oficialmente o olho que tudo vê no verso da nota de $1, irmãos. Depois de negar anos a qualquer associação com o símbolo do olho que tudo vê. Tem até as pirâmides, que também está no verso da nota. A maçonaria é a estrutura por meio da qual que todas as conspirações modernas e do passado se desenvolveram, e isso inclui tudo desde a máfia até as revoluções comunistas, as 2 guerras mundiais, a criação da ONU e do grupo das músicas do rock britânicos, tráficos internacional de drogas e lavagem de dinheiro, paraísos fiscais, muito mais. O autor mostra que a rivalidade que existia na Idade Média entre o priorado de Sião e os cavaleiros templários se transformou em rivalidade entre a maçonaria inglesa e a francesa. O autor mostra que a maçonaria a continuidade das antigas religiões pagãs. Finalmente, ele examina o domínio da economia mundial por meio dos bancos centrais e controles do ouro fortemente, que a força que penetrou a ação a maçonaria é iluminista. O enredo nos faz lembrar a sombra advertência. Existe em algum lugar um poder tão organizado, tão sutil, tão atento, tão interconectado e tão completo, tão disseminado e abrangente que é melhor sempre baixar muito bem a voz ao dizer qualquer coisa em condenação a eles. O papel das sociedades secretas, a implantação da cobiça, a nova ordem mundial. Ao longo de dezenas de anos, de várias gerações, os líderes globistas da elite empurraram a agenda pela nossa goela abaixo. E a temos engolido sem reclamar. O papel das sociedades secretas não é apenas secretos, é decisivos na vida de todos nós, irmãos. Em seu discurso de posse, o presidente Bush usava a expressão nova ordem das épocas vinculado segundo mandato aos seus objetivos originários dos Estados Unidos, a construção de uma ordem mundial para que o Yahushua maçônico da nova era, que não é Yahushua, né, que é o Jesus Cristo deles, né, Tammuz, mundial, para que maçônico na nova era possa aparecer. A origem maçônica, eles já entram dizendo que não é o culto fraternidade universal, com a liberdade de ser livre. Eles querem que todos unir-se a eles e se unem. Hoje as igrejas já estão unidas com a maçonaria. A Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Assembleia de Deus, todos esses sistemas religiosos já estão unidos a eles. A católica, eles usam até o obelisco, os fundadores da maçonaria. É George Washington no Congresso americano, Benjamin. O olho tudo que vê é aspirado na sabedoria de uma religião universal. Eles usam a Bíblia, a Torá, e fazem rituais e tomam
Dizem que tomam sangue, eu não sei, eu não posso dizer isso, mas que seja um ritual, sacrifício, todos os presidentes dos estados fazem rituais. E todas essas igrejas, o Edir Macedo, quando ele fez o templo lá, o templo dele, o Edir Macedo, ele fez o Templo de Salomão. E tem até um vídeo, todo mundo pode olhar esse vídeo do Edir Macedo, ele enterrando a Bíblia. Lá dentro do templo fizeram um buraco e enterraram a Bíblia. Isso é maçônico, é um ritual da maçonaria, a pedra angular. Da pedra, vocês podem até procurar sobre a pedra angular. E também, irmãos, a Igreja da Graça está construindo um templo. E esse templo, eu vi o R.R. Soares mostrando o templo, e junto até com aquele homem que era da política, que foi preso, agora me esqueci o nome dele. Mas tá, se vocês procurar na internet, no YouTube, o vídeo do R. Soares, o templo dele, vocês vão ver ele do lado desse homem, e ele falando, gastaram 100 milhões para construir esse templo. Também vão fazer a mesma coisa, sobre a pedra angular. Ele mesmo fala da pedra angular, que é a maçonaria que fala sobre a pedra angular. Mais um templo, para quê, irmão? Se lá em Atos 18, versículo 24, 25, 26, o Yahweh fala que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem recebe nada de mão de homens. Tudo ele fez, né, irmãos? Se está falando na própria palavra, por que fazer esses templos, irmãos? Para que desobedecer ao nosso Pai? Para quê? 100 milhões num templo, por que não dar comida para essas crianças na África? Tanta gente precisando de comida, de roupa, de alimentos, hospitais precisando, irmãos. Nós estamos passando necessidade nos hospitais, irmãos. Os hospitais, irmãos. 100 milhões num templo, se ele poderia fazer um hospital para cá, para nós, irmãos. Me diz isso, se isso é uma coisa verdadeira, irmãos. Não é, irmãos. Acordem para a verdade, para a realidade do mundo, irmãos. E é isso, irmãos. Essas igrejas de hoje estão levando todos vocês errado, irmãos. Vocês estão seguindo um caminho errado. Vocês não estão seguindo o caminho do verdadeiro Messias, porque ele não tinha templo. Se vocês olharem a mesma novela lá que o Edir Macedo está fazendo na Record, vocês vê o Messias pregando a palavra. Ele não tinha templo, ele pegava nos campos, ele pegava nos lugares, irmão, que não tinha templos. Ele pregava nos campos, na rua, nas casas, mas não tinha templos. Ele mesmo está mostrando na própria novela deles lá. Por que ele tem que ter templos para colocar aquelas pessoas lá para dentro e tirar 10% daquelas pessoas que não existe dízimo para nós, irmãos. O dízimo era para Israel e dízimo era alimentos, não era comida, não era dinheiro, era alimentos, era comida, não era dinheiro, desculpa que eu errei, mas era alimentos. E era para Israel, para um povo, uma nação, está na Bíblia, uma nação, não era para as nações, irmãos. Vocês têm que ler, vocês têm que buscar a verdade, orar para o Pai e pedir a verdade, assim como eu fiz, irmãos. Vocês não podem ser mais enganados pelo homem, o homem engana, o homem está destruindo tudo, irmãos. O homem está fazendo as coisas tudo errado, cada vez mais, indo atrás. Os filhos da perdição estão perdidos. Vocês têm que vir para a luz, buscar a luz, a verdadeira luz do nosso Pai, irmãos. Acordem para a verdade. É isso, irmãos, que eu tenho para dizer para vocês. E eu faço uma oração e peço uma oração para todos vocês, irmãos. Orem por mim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas nos livra, Pai. Messias, Yahweh e Yahushua, nos livra de todo mal, toda cilada das trevas, irmãos, das trevas, nos livra da morte.
e nos protegendo e nos colocando sempre na verdade, na tua verdade. O Messias está na nossa frente, que nós seguiremos ele em marcha, porque ele é nosso soldado, ele que vai nos livrar e nos buscar deste mundo tenebroso perdido. Amém, amém.